Bom dia, Felipe. Paula, qual é a avaliação que vocês fazem das manifestações ontem em Porto Alegre? Teve manifestação pró, teve manifestação contra o governo Dilma, contra Lula. As manifestações em Porto Alegre, no estado todo e no Brasil todo, estão refletindo a vontade do povo brasileiro, né? A indignação e a vontade de ter um governo melhor representando o povo. Então, foi um sucesso, nós tivemos recordes de público nas manifestações em todas as cidades, né? Nós esperamos que os congressistas agora representem o povo brasileiro que está indo às ruas, faça valer a vontade do povo e leve o processo de impeachment adiante, responsabilizando a presidente Dilma Rousseff pelos crimes cometidos por ela, né? Nós temos uma presidente que respeita as leis, respeita a Constituição Federal. Nós temos que saber que quem está nesse cargo tem que respeitar o Estado Democrático do Direito, tem que respeitar a legislação, tem que respeitar a Constituição Federal. A pessoa que está lá não pode simplesmente ter carta branca para fazer aquilo que bem entender. E quem desrespeitar as leis da Constituição deve ser responsabilizado. E é por isso que tem um processo de impeachment em andamento, que está sendo agitado e deve ser apreciado imediatamente. Quais são os crimes de responsabilidade que podem ser imputados à presidente na avaliação de vocês? Tem diversos crimes, Felipe. A começar pelas pedaladas fiscais, né? A delação do Delcídio Amaral agora deixou mais claro ainda também a questão, perdão, que a Dilma sabia da compra da refinaria de Pasadena, né? Então, esses crimes todos, eles são de responsabilidade do presidente da República ao se omitir em responsabilizar os funcionários subordinados, além de estar diretamente envolvida nisso, né? Então, assim, além de incompetente, se a presidente alegava não saber do que estava acontecendo, né? A gente sabe agora, com a delação do Delcídio Amaral, que ela sabia muito bem o que estava sendo feito, Só né? para só Não pra, bastasse só para ser isso, a advogado, presidente Dilma... Oi? para ser advogado do diabo aqui, só para a delação de Delcídio não está homologada e os fatos denunciados não estão comprovados ainda. Ainda. Mesmo assim, vocês já usam essa delação como fato comprovado. Essa delação só vem reiterar aquilo que já foi posto no processo de impeachment com as provas. Inclusive, as contas da presidente Dilma Rousseff não foram aprovadas pelo Tribunal de Contas da União, né? Ainda estão pendentes de julgamento no Congresso Nacional. Então, a delação do Delcídio, ainda que não homologada, né, por enquanto, ela já está trazendo elementos para corroborar aquilo que foi posto no processo de impeachment. Mas já existiam provas suficientes para levar o processo adiante, tanto que vários pedidos foram interpostos. Uhum. Bom, há pouco eu entrevistava o presidente estadual do PT, Ari Vanazzi, e ele fazia uma crítica que, inclusive, ontem em alguns estados brasileiros, caso específico de São Paulo, onde Aécio e Geraldo Alckmin foram impedidos de falar, mostra que está havendo, na verdade, uma generalização, né, uma criminalização, né, dos políticos brasileiros. Né, e como o PSDB, inclusive, apoiava o movimento, né, mesmo assim não falaram. Aqui em Porto Alegre, políticos falaram. Houve uma comunicação nacional, havia uma orientação nacional para políticos partidários falarem, não havia essa orientação, cada um organizava de uma maneira. Como é que vocês trataram esse assunto dos políticos no palanque? Os movimentos têm uma certa independência, então cada cidade organizou da forma que achava mais adequado. Nós queremos o Estado democrático de direito, nós queremos viver numa democracia. Então, não é que a população esteja com raiva de todos os políticos e criminalizando todos os políticos, né? Nós sabemos que para levar o processo de impeachment adiante, nós dependemos do Congresso Nacional. Ao contrário do que muitos dizem, de que se trata de um golpe e de que se quer uma intervenção militar e a volta da ditadura, não é verdade, né? O que nós queremos é que o Estado democrático de direito seja mantido, que as instituições sejam mantidas, que aqueles políticos que estiverem envolvidos em problemas de corrupção sejam investigados, denunciados e responsabilizados, assim como se quer que a presidente Dilma Rousseff responda pelos seus crimes, né? Em São Paulo houve uma mobilização gigantesca da oposição, vários deputados de diversos lugares foram para lá, aqueles que estão puxando a frente a favor do impeachment no Congresso Nacional, né? Então, assim, nós sabemos que é necessária a participação dos políticos para levar o processo de impeachment adiante.
defender políticos corruptos. Uhum. Qual a visão de vocês mesmo à distância de proibirem Aécio e Alckmin de subirem no palanque em São Paulo? Outros políticos estavam juntos, na Paulinho da Força, outros, mas claro que as estrelas nesse caso eram eles. Uhum. Na verdade, a polarização tem ocorrido sempre em relação ao Aécio Neves. Acredito que tenha sido dado muita importância para o Aécio Neves, que não é presidente da República, né? O que os movimentos percebem é que o PSDB ficou ausente por muito tempo, demorou muito a se manifestar e fazer uma oposição contundente. Acho que é muito mais por esse sentido, né? Uhum. O afastamento deles das manifestações para não chegar e não protagonizar no final. Então, acredito que os políticos que estiveram envolvidos desde o início, apoiando o impeachment da Dilma Rousseff, foram muito mais bem-vindos no movimento. A situação envolvendo financiamento de manifestações como ontem, né? De onde é que vieram os recursos? Essa também é um argumento utilizado pela situação, no caso, né? Pelos governistas. De onde é que vêm os recursos? Claro. Quem financia, ao contrário dos manifestantes do PT, da CUT, que estão financiados com dinheiro público, que recebem através de contribuição sindical, são pagos. Então, o povo contribui para isso, e não é espontaneamente, é coercitivamente, né, para financiar manifestante, para ir defender o governo, para defender o ex-presidente Lula, que está sendo denunciado por vários crimes, né. As nossas manifestações são mantidas com doações espontâneas das pessoas. Existe aqui em Porto Alegre, nós temos uma vaquinha online que é divulgada ou no site do MBL, como nas outras vezes, ou no site, no Facebook da Banda Louca Liberal, onde existe uma descrição dos custos, e aí as pessoas entram nessa vaquinha e fazem as suas doações, né? Sempre foi um processo extremamente transparente, né? Ninguém ganha R$35 pão com mortadela e passagem para ver na manifestação. É um absurdo querer comparar e questionar o financiamento disso. Sempre foi um processo aberto. Agora, o que deve ser muito questionado é por que o povo brasileiro tem que pagar manifestante para ir para a rua defender políticos corruptos, políticos investigados. Vamos lembrar que o presidente da Romênia, com 20 mil pessoas na rua, pediu renúncia. Por que a presidente Dilma Rousseff não pede renúncia? Nós tivemos milhões, mais de 4 milhões de pessoas nas ruas ontem. Nós batemos o público das diretas já. Que estado é esse que a gente está vivendo? A gente tem uma presidente que hoje está no poder e diz que vai fazer de tudo para se manter no poder. Por que a presidente Dilma Rousseff não se limita a respeitar as leis e cumprir as leis? Por que não está fazendo o povo gaúcho e o povo brasileiro passar por toda essa crise? Nós não tínhamos esses níveis de desemprego tão altos há tantos anos. Paula, ontem nós tivemos uma manifestação que, segundo a Brigada Militar, atingiu 100 mil pessoas em Porto Alegre, na região do Parcão. Tem uma nova programação de apoiadores do governo para o dia 18 em Porto Alegre e também dia 31. Até eles têm uma dúvida sobre datas e sobre o tamanho dessas manifestações. Mas podemos ter a presença de Lula em Porto Alegre no dia 18. Há um convite que foi feito a ele pelo PT, Movimento Sem Terra e outros movimentos. Ontem a primeira pergunta que eu te faço é quem vai pagar pela vinda do Lula? Ele vai vir de voo normal, como as pessoas, os mortais, ou ele vai vir com algum jatinho emprestado? Paula, quem está pagando por isso? Paula, você eu acho que não ouviu a entrevista anterior, essa questão até foi debatida na entrevista anterior com a Ari Vanazzi, de onde é que sairiam os recursos, até porque eu disse exatamente isso, né? Eu não imagino o Lula entrando na fila de um avião comercial, mesmo que ele tenha o privilégio de ser o primeiro a entrar, ou o último a entrar no avião, uma deferência a um ex-presidente, né? Mas eu não imagino ele fazendo um voo comercial. E aí a resposta é dinheiro de fundo partidário, de contribuições, bom, isso... Você até pode recuperar essa gravação que eu vou colocar no ar depois no YouTube, no meu site, ao longo do dia. Mas a questão que eu pergunto é outra. Ontem nós tivemos 100 mil pessoas em Porto Alegre de um lado, 5 mil pessoas de outro, e agora tem essas novas manifestações programadas. Vocês vão fazer manifestações anti-Lula, Lula em Porto Alegre, vocês vão se organizar? Porque ontem a gente não teve nenhum conflito, nada. Como é que vocês se preparam para estas manifestações pró-governo mais, abre aspas, organizadas? Na
verdade, nós sempre nos manifestamos quando o presidente Dilma Rousseff vem a Porto Alegre, existem manifestações, vão até a casa, as pessoas vão até a casa dela, a casa da filha dela se manifestar pacificamente, né? Certamente a vinda do presidente Lula, ex-presidente, né? Quem chama ele de presidente até hoje é só a Dilma Rousseff. Não vai passar em branco, né? Mas as pessoas são pacíficas, não vai ter agressão, não tem ameaça, não tem absolutamente nada disso, ao contrário do que ocorre conosco. Né? Bom, então teremos contraponto. A ideia é essa. Se houver manifestações pró-governo, com a presença de Lula ou não, devemos ter contrapontos, é isso? Sim, eu não estou dizendo que nós vamos convocar uma manifestação como ocorreu ontem, né? Mas certamente não vai passar em branco. Também. Provavelmente a banda louca liberal vai fazer uma homenagem ao Lula. Paula Cassol, obrigado a você aí, um excelente dia de trabalho. Eu que agradeço, para você também e a todos os ouvintes. Bom dia. Tchau, tchau.